bem com você? Eu espero que sim, que vá bem com você, com a sua casa. Eu sou o pastor Heraldo. Estamos aqui hoje para trazer aqui o resumo da nossa lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos trazer especificamente da nossa lição da Betel, da editora Betel, mas você que pertence aí a outras editoras, CPAD, Central Gospel e outras editoras, você pode pegar aqui com o nosso canal as dicas que a gente passa que dá para usar de uma maneira geral aí para a sua aula, tudo bem? Então a primeira dica que eu quero trazer antes de entrar na lição em si, que você pode usar em todas as suas aulas, eu geralmente faço isso, principalmente quando eu vou dar a minha primeira aula do ano ou da revista, do trimestre, para a gente inaugurar ali um trimestre ou fechar um trimestre. Geralmente eu faço toda uma preparação no ambiente de sala de aula. Então antes do aluno chegar, eu como professor gosto de chegar bem mais cedo, preparar ali a aula, preparar o ambiente. Você pode, por exemplo, usar aqui um rádio, levar ali um som para deixar um ambiente naquela aula já com fundo musical bem alegre. Você pode preparar ali uma mesa com doces, com uma água, com um suco, com um refrigerante para os alunos chegarem e já ali os que chegarem mais cedo poder ali ir se confraternizando. Você pode também usar, eu usei muito esse recurso, de você fazer algumas surpresas na aula. Para o aluno, sempre que ele entrar na aula, ele já entra com aquela expectativa. Será que hoje vai ter alguma surpresa, alguma coisa diferente? Então você que é professor, você pode usar esses recursos para trazer aquela expectativa aí para o seu aluno. Eu me lembro que uma vez eu peguei algumas lembrancinhas e coloquei debaixo das cadeiras dos alunos. Então eu fui lá, cheguei antes, coloquei debaixo da cadeira, de algumas cadeiras, não todas. Então ficou ali como se fossem algumas cadeiras que foram premiadas. O aluno que sentou naquela cadeira, no final da lição, quando nós encerramos a lição, eu revelei que embaixo de cada cadeira ali, de algumas cadeiras, havia uma lembrancinha e que quem sentou naquela vaga, naquela cadeira ali, estava ali sendo presenteado ali. Aí as pessoas viraram a cadeira de cabeça para baixo, ou então colocaram ali a sua cabeça debaixo da cadeira e ali foi uma diversão no final daquela aula. E a gente terminou essa aula com essa descontração. Então são coisas simples que você leva para a sua aula, para tornar o ambiente da aula ali, principalmente você que dá aula para adolescentes, para jovens, para crianças, você tem que sempre estar se reinventando, se inovando para levar um atrativo a mais para a sua aula. Tudo bem? E nós hoje vamos trabalhar aqui a lição de número 8. Nós vamos falar sobre a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Então, só recapitulando as dicas que a gente deixou lá no outro vídeo, você que não assistiu ao nosso resumo da lição 7, a gente tem algumas dicas lá para você usar aí na sua escola dominical. Então, uma das dicas que a gente deixou lá, e eu quero recapitular aqui com você, é para que você no site www.revistaebd.com você vai encontrar ali os slides dessa lição. A partir de quinta, de sexta-feira, o pessoal desse site já libera os slides dessa lição. Então você que tem aí data show ou que usa uma televisão para passar o PowerPoint aí na sua igreja, você pode acessar www.revistaebd.com e tirar ali os slides, já vem pronto. E você pode ali fazer uma alteração ou outra, mas sempre cite a fonte aí quando você for usar para dar merecimento aos nossos irmãos que nos ajudam confeccionando esses materiais, tá bom? Também nós falamos ali que a nossa revista também, ela vem com uma série de conteúdo. O conteúdo dela já vem todo ela mastigado com recursos didáticos. Então eu quero já te dar dentro da própria lição. Você vai pegar aí a sua verdade aplicada e você vai colocar aí no quadro ou na entrada da porta, quando os alunos entrarem, ou lá no quadro, lá na frente, em um local de destaque em que os alunos, ao chegarem nessa lição de número 8, para essa aula de número 8, eles vão se deparar com uma placa de aviso. Então você vai colocar aí uma placa de cuidado, você vai colocar assim, atenção.
Você vai colocar assim, atenção, perigo, comunicado importante. Eu vou colocar aqui uma projeção de um modelo que você pode estar imprimindo aí na sua casa e levar para essa aula. Por quê? Os alunos, ao chegarem na aula e eles verem esse aviso de cuidado, de atenção, perigo, eles vão estar atentos àquela frase, vão passar a aula o tempo todo. Até que alguém pode ser que pergunte, professor, o que quer dizer aquela expressão que está ali na porta, ou que está ali no quadro, ou que está ali naquela parede? Aí você vai dizer para ele, é porque hoje a nossa lição vai falar muito a respeito dos falsos profetas, em que a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles vêm de maneira sorrateira e uma vez que eles vêm, eles acabam com a nossa vida. Em nome de Jesus, então, coloque lá essa arte, faça essa impressão, coloque lá no seu quadro ou na porta de entrada, escrito aviso importante, perigo, cuidado. E quando alguém perguntar no início, no meio ou no final da aula, você vai dizer cuidado com os falsos profetas. Tá bom? Uma outra dica que eu quero trazer aqui também para você, que pode utilizar tanto nessa lição como em todas as lições, é sempre você levar mais de uma versão da Bíblia. Então você pode levar as versões que tem no seu celular, esse meu celular tem algumas versões, você vai levar a sua versão preferida, a minha versão preferida é a revista e atualizada, mas no celular, em outras versões que eu tenho aqui em casa, eu sempre levo e a gente pede os alunos para poder nós abrirmos ali uma referência importante da lição para a gente comparar, e aí você acaba fazendo isso, instigando os alunos a pesquisarem também, a terem curiosidade de conhecer outras versões da Bíblia. Aí, por exemplo, você pode fazer isso com o nosso texto áureo, que ele diz assim na revista aqui, que está na versão da revista: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13:3, o texto áureo. Você pode pegar aí e ler na linguagem de hoje, falar assim, quem tem a linguagem de hoje aí, leia por favor. Quem tem a versão King James, leia por favor. Quem tem a versão revista e corrigida, leia por favor. Então cada aluno vai ler na versão que ele tem, e quem está ali presente vai olhar aquela lição e vai falar, bacana, eu gostei dessa lição, dessa versão da King James, vou comprar uma para mim, vou adquirir uma Bíblia na linguagem de hoje, para que quando eu estiver lendo a Bíblia em casa, eu tiver dúvida de um texto, eu possa consultar outras versões da Bíblia. Então você, professor, vai estar também contribuindo com a vida do seu aluno, também como leitor da Bíblia Sagrada. Pois bem, agora nós vamos dar início então à nossa lição em si. O tópico de número 1, nós vamos fazer um resumo. Tópico número 2, um resumo. O tópico número 3, um resumo. Nesse canal, o nosso intuito é resumir toda a lição para você que está em casa poder acessar essa lição, ler a lição, se aprofundar na lição, e você aí em casa, você vai poder então acessar o nosso canal para fazer aquele resumo, dar uma olhada no resumo para ver se você está aí seguindo mais ou menos o norte da revista, tá bom? Às vezes a gente na correria, a gente pega a lição, lê uma vez, lê duas vezes, a gente às vezes demora para internalizar a revista. Comigo já aconteceu várias vezes isso. Então esses canais do YouTube, tanto os que eu sigo, como esse aqui que a gente está criando agora para te ajudar, visa justamente isso, dar uma luz, dar um norte para você. Às vezes, com uma dica que a gente dá aqui, às vezes a nossa mente abre e a gente pode deslanchar aí na revista. Então o nosso tópico de número 1, ele vai começar falando que o motivo da queda de Adão e Eva foi justamente a mentira e o engano. Então o que acontece? Qual é o objetivo de Satanás? É trazer descrédito à palavra de Deus. O que Satanás disse ali ao casal? Olha, não é bem assim que Deus falou. Não é bem por aí que vocês vão. Então o que acontece? Todas as vezes que a gente dá ouvido à mentira, que a gente dá ouvido ao engano, a gente está desacreditando da verdade. A gente está desacreditando da palavra de Deus. Então eu quero que você preste atenção nessa frase aqui agora.
Quando a mentira se torna um hábito, a verdade se torna escassa. Todas as vezes que a gente adota como padrão a mentira, o engano, a verdade vai se esvaindo até que não exista mais naquele lugar. E nós que somos amantes da palavra de Deus, seguimos a palavra de Deus e obedecemos os conselhos da Bíblia, nós temos que fugir deste mal que é a mentira e o engano. E no tópico número 1, especificamente o tópico 1.2 e o 1.3, ele vai dizer que os profetas estavam agindo, que os reis, que os líderes estavam agindo por conveniência. Então, o profeta, ele fazia uma aliança com o rei, e uma vez que ele era aliançado com o rei, muitas vezes ele profetizava o que agradava ao rei, mesmo que essa palavra dele fosse em detrimento da palavra de Deus, mesmo que esta palavra daquele profeta viesse contra a palavra de Deus, porque eles estavam agindo ali por conveniência. E aí também tanto o rei quanto o profeta, como também o povo começou a agir dessa forma. Eles agiam por conveniência. Então quer dizer que Nabucodonosor vem contra nós, esse profeta não é de Deus. Então quer dizer que é uma profecia que vem contra nós para nos destruir, para nos levar cativo. Essa não é a palavra de Deus. Então eles excluíram uma palavra profética ou uma orientação do profeta que era contra aquilo que eles queriam. Mas se fosse favorável àquilo que eles queriam, eles estavam com certeza correndo atrás desse profeta. Porque a gente acaba sendo envolvidos aí por esse espírito do engano e a verdade ela vai se esvaindo a ponto de que depois toda aquela massa é levedada pelo engano. Quero deixar também aqui para você que nos acompanha também uma ilustração. Você pode levar aí para a sua aula essa ilustração, ou você coloca na projeção, ou você lê para os seus alunos, dá para um aluno ler. O título desta ilustração é O Preço da Mentira. Acompanha comigo, O Preço da Mentira. Certa vez, um jovem foi a um sábio homem pedir conselhos. O homem sábio disse que só queria saber uma coisa. Ele propôs uma situação imaginária. Ele disse: imagina que você nunca seria pego e ninguém seria machucado, ninguém perderia nada. Se estas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por $10.000? O jovem pensou um pouco e respondeu: sim, por $10.000. Se ninguém saberia e ninguém seria machucado, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse: tenho outra pergunta. Você mentiria por 10 centavos? Furioso, o jovem indagou: que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é. Eu apenas estou tentando estabelecer o seu preço ou o seu valor. Ou seja, é dessa forma que eles estavam agindo ali. Eles estavam agindo por conveniência. Então, se é uma coisa que eu consigo ganhar benefício com isso, então eu posso aceitar, me submeter a isso. Mesmo que isso venha manchar a minha imagem, mesmo que isso venha contra a palavra de Deus, eu posso me submeter a isso. Então, a cada um de nós, muitas vezes, será avaliado pelo preço que a gente dá para a verdade. A verdade custa caro, às vezes vai custar a nossa própria vida, mas a gente não pode abrir mão da verdade. Quero deixar aqui para a sua meditação também, vai ser projetado aí essa frase para nossa reflexão. Pense nisso. A mentira é como o carvão. Quando ela não queima, suja. Então pense nisso. A mentira é como o carvão. Você, ao tocar no carvão, se ele estiver quente, você se queima e se suja ao mesmo tempo. Se ele não estiver quente, se sujar, é certeza que você vai. Então, seja precavido contra a mentira, adotando as verdades da palavra de Deus. Esse foi o resumo do nosso tópico de número 1. Nós vamos agora para o tópico de número 2. Tópico de número 2. A essência e o resumo do tópico de número 2 é o papel do pastor, ou o papel do líder,
cuidando de um rebanho. Então imagine você, olha essa imagem aqui, que está sendo projetada. O pastor guiando um rebanho. Então todos nós, líderes, hoje, e Israel no Antigo Testamento também era, nós somos o rebanho de Deus, nós somos o povo de Deus. Então Deus vai constituir pastores e líderes para nos dirigirem à vontade dele, o sumo pastor. Então qual é a obrigação de cada líder, de cada pastor, de cada profeta? É dirigir o povo, o rebanho de Deus, para o centro da vontade de Deus. Mas o que acontece, e essa lição no tópico de número 2 vai fazer essa denúncia, que muitas vezes esses líderes, esses pastores, eles estavam agindo, eles estavam fazendo de maneira conveniente, ou seja, eles estavam se preocupando consigo próprio. Eles só estavam se preocupando consigo mesmos. Eles estavam, em vez de alimentar o rebanho, levar o rebanho a pastos verdejantes, eles estavam usufruindo da lã, eles estavam usufruindo da gordura das ovelhas, eles estavam se alimentando e se aproveitando ali das ovelhas do Senhor. Então isso é um alerta para nós. Assim como Deus puniu os profetas, puniu os reis, que em vez de direcionar o povo a seguir os mandamentos de Deus, eles dirigiam o povo por conveniência, Deus também vai um dia nos levar a prestar contas de como nós temos feito com o seu povo. Os reis, de vez deles dirigirem o povo de Deus, como um pastor dirige um rebanho, guia um rebanho às águas tranquilas, dirige um rebanho, guia um rebanho aos pastos verdejantes, eles estavam agindo com domínio sobre as ovelhas, com opressão sobre as ovelhas, fazendo com que as ovelhas sofressem, padecessem, como tiranos, como cruéis, estavam ali arrebentando com a vida das ovelhas e as afastando do próprio Deus e o próprio Criador. Que isso sirva de alerta para todos nós líderes, que nós possamos guiar e conduzir as ovelhas do Senhor ao bom aprisco do Senhor. E o terceiro tópico dessa lição, a essência desse terceiro tópico, o resumo desse tópico de número 3, ele vai dizer que já no Novo Testamento, a igreja do Senhor foi constituída e ela é dirigida e ela é direcionada por líderes vocacionados por Deus, que foram presenteados com dons espirituais. Por meio desses dons espirituais, esses líderes, esses pastores vão dirigir a igreja do Senhor para alguns objetivos que estão lá na carta de Paulo aos Efésios. Em primeiro lugar, nós, como líderes, vamos levar o rebanho do Senhor a serem edificados. Depois também nós devemos levar o rebanho do Senhor para serem aperfeiçoados. E depois nós vamos levar o rebanho do Senhor para um crescimento. Então, se você é líder, se eu sou líder, se você é pastor, se eu sou pastor de um rebanho, e nós estamos dirigindo o rebanho, estamos produzindo neles crescimento, aperfeiçoamento e edificação, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, usufruindo dos dons que Deus concedeu à igreja, e você está sendo fiel à sua chamada, fiel à sua vocação, fiel ao propósito que Deus te fez e te colocou ali como líder e te colocou ali em funções específicas ali na igreja. Mas atenção, lembra que eu no começo comecei com aquela frase de alerta para você pregar na porta, para você colocar ali na frente no seu quadro branco. Se os alunos até aqui não perguntaram o que significa isso, o que isso significa, você daqui você já pode dar a eles por que aquele papel está ali, por que aquela frase de perigo está ali. Para que nós sempre tenhamos cuidado com os falsos profetas, com os falsos líderes. Porque mesmo com a igreja do Novo Testamento, com líderes dotados de dons de Deus, inclusive os dons que Paulo descreve aos Coríntios,
Dentro daquele catálogo de dons está o dom de discernimento de espírito. E muitas vezes esse dom falta no nosso meio para a gente detectar esse perigo, para a gente barrar esse perigo, para a gente dizer, olha, para trás de mim, Satanás. A voz do meu Senhor eu conheço, e essa voz não é a voz do meu Senhor. Então, como que a gente pode se livrar, muitas vezes, porque a gente tem a ausência desse dom de discernimento, como que a gente pode se livrar, então, desse perigo dos falsos profetas? Dos líderes que, em vez de edificar, de fazer o crescimento e de trazer edificação e aperfeiçoamento para o povo de Deus, eles estão se aproveitando do rebanho para enriquecimento ilícito, para vantagens próprias, para ganharem recursos para si mesmos. Como que você detecta que esse camarada está fazendo isso e não está cuidando do rebanho? Aí a gente pode ir pelo parâmetro da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre deve ser o parâmetro em todas as igrejas. Em toda e qualquer igreja em que a palavra de Deus é pregada, esse parâmetro é que vai nos instruir. E ele sempre vai nos dar o sinal de alerta. Perigo, profeta ruim detectado. Perigo, falso pastor detectado. Então sempre a palavra de Deus vai estar nos orientando. É a palavra de Deus no teu coração que vai estar sendo o seu guia, que vai estar sendo o seu parâmetro, a sua régua de medir, vai ser a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui também uma reflexão que você que é pastor, que for dar essa lição, também quero trazer aqui ao meu coração. Eu também sou pastor de ovelhas, sou pastor de rebanho, que essa palavra possa ficar no nosso coração. O que eu quero dizer? Como que a gente faz para medir a maturidade de um rebanho? Como que você aí da sua igreja, como você aí que é pastor, você que é professor que está dando essa aula, como que você faz para medir o nível de maturidade da sua igreja, do rebanho da sua igreja? Você deve olhar os cultos que há nessa igreja. Tem culto de ensino? Qual é a movimentação desse culto de ensino? Tem escola bíblica dominical? Qual é a participação da membresia na escola dominical? Tem cultos de libertação em que são convidados cantores, pregadores, profetas? Qual é a movimentação que tem nesse culto? Se na sua igreja, se na minha igreja, os cultos mais requeridos, mais movimentados, são os cultos em que as promessas são inseridas sobre o povo, e o povo acaba se afastando da palavra de Deus, então ligue esse sinal de alerta. Perigo aí na sua igreja. Os nossos cultos de oração, os nossos cultos de ensino, os nossos cultos de escola dominical, os nossos cultos em que a palavra é ensinada, eles devem ser os cultos mais frequentados aí da sua igreja e da minha igreja. Então, este é o sinal que nós devemos ter. O sinal de maturidade de uma igreja não é a quantidade de membros. O sinal de maturidade de uma igreja não é a quantidade de recursos que ela tem ou o tamanho do seu prédio. A maturidade de uma igreja está em você saber que os membros da sua igreja têm prazer de vir no culto de ensino, têm prazer de frequentar a escola dominical. Então você possa levantar esse balizador aí, tá bom? Para a sua igreja. E aqui nós encerramos essas dicas de hoje, da lição de número 8, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Que você aí possa estudar essa lição, pegar essas dicas que nós estamos dando aqui e levar para a sua sala de aula, que você tenha sucesso aí na sua lição. Só não se esqueça de nos abençoar aqui também, curtindo, compartilhando esse vídeo com outros professores, com outros superintendentes, aí no grupo da sua igreja. Pegue essa aula, o link aqui do YouTube, compartilhe aí no grupo de professores da sua igreja, para que mais professores possam ser abençoados, tá? Não se esqueça ali, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que todas as semanas nós vamos estar gravando resumos da lição, dicas para cada lição, e nós vamos também estar falando aqui algumas dicas gerais sobre escola dominical nesse canal também, entre outras e outras programações. Que Deus
te abençoe em nome de Jesus. E sempre lembre-se, juntos nós somos mais fortes.